Queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este momento de adoração e escuta da Palavra de Deus. Hoje é domingo, nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma. Estamos caminhando já para o fim desse tempo quaresmal. Reunimos hoje como família de Deus, trazendo no nosso coração as alegrias, as dores, as lutas e também esperança. Nesse tempo forte de conversão, o Senhor nos convida a olhar para Ele, que é a vida verdadeira. Hoje vamos contemplar Jesus que vence a morte e nos chama a viver. Abramos o coração e deixemos que essa palavra transforme a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vamos outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo da casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Credes nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã, Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta tinha se encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente
ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os fariseus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: estes que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era a caverna fechada com pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, sua irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhes respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que me escutas. Mas dito isso por causa do povo que me odeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e o deixai caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho desse domingo, um evangelho muito longo, mas um dos evangelhos mais fortes e emocionantes de toda a Bíblia, a ressurreição de Lázaro. Jesus recebe a notícia de que seu amigo está doente e mesmo o amando profundamente, amando aquela família, ele espera. Isso nos ensina algo muito importante. O tempo de Deus não é nosso tempo. Uma breve curiosidade que muitos teólogos e historiadores dizem: o fato de Jesus ter demorado tantos dias para ir ver Lázaro é que naquela época existia uma doença muito comum que fazia as pessoas dormirem em sono profundo e todos pensavam que estavam mortas. Mas Jesus, sabendo disso, ele demora justamente por essa causa, para os fariseus e os judeus depois não falarem que Lázaro não tinha morrido, que Lázaro estava apenas doente. Então esse é um dos motivos por que Jesus demora para chegar até Lázaro. E quantas vezes nós também dizemos: Senhor, se o Senhor tivesse agido antes, se o Senhor tivesse me escutado. E hoje vemos Marta e Maria dizendo exatamente isso, dizendo que nós falamos muitas vezes no dia de hoje. Mas Jesus responde com uma verdade que muda, uma virada de chave no Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não diz: eu trago a ressurreição, eu trago a vida. Ele diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Ou seja, a vida não é apenas um presente de Deus, a vida é o próprio Cristo. Então acontece algo profundamente humano e divino. Jesus chorou. O Filho de Deus chora, o Filho de Deus sente dor, ele sofre com aquele que ama. Isso mostra que Deus não é distante da nossa dor. Isso mostra que Deus é um Deus piedoso, um Deus que nos entende, um Deus que nos compreende. Mas Jesus não para no choro, ele vai até o túmulo e ali ele dá uma ordem: tirai a pedra. Antes do milagre, queridos irmãos e irmãs, é preciso tirar a pedra. Hoje essa palavra é para nós. Qual é a pedra que está fechando a nossa vida? Nesse tempo quaresmal, nós somos convidados à conversão diária. E hoje o Evangelho nos está dizendo qual é a pedra que está fechando a nossa vida. Talvez essa pedra seja um pecado que você não consegue deixar, um pecado de estimação. Talvez essa pedra seja uma tristeza que te prende, uma mágoa que você guarda, ou uma fé que esfriou. E Jesus poderia tirar a pedra sozinho, mas Jesus pede ajuda. Jesus pede que nós participemos também do milagre. Porque a nossa conversão, queridos amados irmãos e irmãs, também depende da nossa decisão.
Quando nós oramos, quando nós fazemos uma oração, além de todas as palavras bonitas, nós precisamos da ação. E então ele grita em alta e forte voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, esse grito ecoa até hoje. Jesus está chamando você pelo nome. Jesus está chamando você para sair da tristeza, do pecado, da falta de fé e da vida parada. E Lázaro foi, ainda preso, porque isso Jesus diz: desatai e deixai-o caminhar. Ou seja, Deus nos ressuscita, mas também nos coloca em comunidade para sermos ajudados a viver. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor quer fazer isso com você, te tirar do túmulo e te devolver a vida. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos crer que Ele é a vida e a ressurreição. Queridos amados irmãos e irmãs, peçamos que a Santíssima Virgem Maria interceda por nós junto a Deus, para que possamos dar esse passo, para que possamos nos converter diariamente. E como foi dito no Evangelho, eu pergunto a você: você crê nisso? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Apresentemos a Deus as nossas preces. Oremos. Senhor Jesus, Tu que és a ressurreição e a vida, entra em nosso coração e transforma tudo aquilo que está morto dentro de nós. Dai-nos uma fé viva, um coração renovado e a coragem de caminhar contigo todos os dias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora nos preparar para receber a bênção de Deus. Que o Senhor esteja convosco e nos guarde em seu amor. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos liberte de todo mal, fortaleça a nossa fé e nos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor nos dê a graça de vencer o pecado, de caminhar na luz e de viver como verdadeiros filhos de Deus. Amém. Que desça sobre nós, sobre nossas famílias e sobre todos aqueles por quem rezamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós passamos um pouquinho do tempo do Evangelho, mas cada minuto dedicado a Deus, cada minuto dedicado a escutar a sua palavra é bem recompensado. Que Deus te abençoe nessa semana que é desconhecida, que você possa reaviver a sua fé, que você possa seguir no caminho da santidade. Nunca se esqueça, Jesus nos ama e Jesus também chora por nós. Fique agora com a oração do Credo Niceno Constantinopolitano nesse ano da fé que nós estamos vivendo. Não se esqueçam, Jesus nos ama e Jesus nos chama à conversão. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe sempre. Amém. Até breve. Creio Niceno Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e sim, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para ajudar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo,
para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.